Olá, telespectadores e telespectadoras da TV Câmara Natal. No ar, mais um programa Letras Potiguares, nosso encontro semanal com a cultura, com as letras do nosso estado. Hoje eu recebo aqui um amigo, um conterrâneo, um educador, escritor, um homem cheio de talentos, meu querido amigo João Maria Fraga. Seja muito bem-vindo, João. João para os íntimos. Fique à vontade. Prazer participar desse seu programa e trocarmos aqui algumas ideias sobre a questão das letras, né? Nesse momento tão importante que é um momento de reflexão sobre a cultura potiguar. João, você é professor, né? Assim como eu, professor de História, meu colega de trabalho também. Mas você, além de professor, enveredou por esse ramo da pesquisa, né? E tem livros publicados. E eu gostaria que você falasse um pouco dos seus livros, nos dissesse para quem está em casa, né? Quais são os livros que você publicou, de que trata cada um deles. Fique bem à vontade, a gente aqui está num bate-papo. Ok, estou muito à vontade, muito tranquilo e agradecido pelo convite. O primeiro livro que nós publicamos foi sobre história do Rio Grande do Norte. Na realidade, um livro que tinha como propósito trazer algumas discussões sobre temas recorrentes nas provas, nas antigas provas de vestibulares. Um livro construído junto com o professor Coquinho, o professor Adailton, o professor Wellington, o professor Henrique Lucena, Todos eles. Pois é, nós contribuímos nesse livro com um texto sobre o governo Aloysio Alves, que era um tema que começava a aparecer nos vestibulares, e aí esse material didático fornecido para alunos de cursinho terminou sendo a minha primeira experiência de publicação junto com essa equipe maravilhosa de professores de História. Em que ano foi isso? Isso foi em 2000, por volta de 2000, 2002, durante esse período. Em seguida, eu publiquei um outro livro, né, em parceria com a professora Conceição, professora do Departamento de História, sobre Macau, a cidade onde eu nasci. Nossa cidade, nosso chão de sal. O nosso chão, né? Eu costumo dizer, Macau é a cidade onde ficou enterrado o meu umbigo, né? Porque naquela época era muito comum os pais enterrarem ou colocar em cima de casa, né? No telhado da casa. De maneira que esse livro, Tecedores de Sonho ao Luar... A alusão a um poema de Gilberto Avelino, né? Está ali, ó, muito bem representado. Perfeitamente, e que inclusive faz parte do hino, né? Da cidade. Esse livro fala de uma Macau dos anos 50, dos anos 60. Uma Macau pujante, uma Macau rica, próspera, a Macau do auge, né, da indústria do sal, e numa perspectiva da organização e mobilização dos trabalhadores da extração do sal. Esse livro ele fala sobre a história do sal, a história da associação e depois sindicato dos trabalhadores de extração do sal, a história de Venâncio Zaccaria, um dos homens que foi protagonista, né, nesse processo de organização e de luta sindical em Macau, do seu filho, Floriano Bezerra de Araújo. Grande Floriano. E de tantas outras lideranças que organizaram esse que era um dos maiores sindicatos do Brasil na época. Um sindicato que conseguiu, através da mobilização, conquistar muitos direitos, né, que existiam na lei, mas que não eram efetivados. E a partir da organização dos trabalhadores passaram a ser efetivados. Macau que elege Venâncio, presidente do sindicato, depois como prefeito, Floriano eleito deputado estadual, elege 2 vereadores, um sindicato tão pujante a ponto, por exemplo, de ter uma farmácia, de ter carro, de ter
cursos de formação para familiares, especialmente filhas e esposas de trabalhadores da indústria do sal, de corte e costura e de outros cursos. Enfim, um sindicato realmente muito atuante e que marcou profundamente não apenas a Rua do Cruzeiro, lá onde estava localizado a sede do sindicato, mas toda a cidade, né? Elegendo, como eu disse, o prefeito, o vereador, o deputado e mudando a vida de uma importante categoria profissional através do sindicato. Sindicato que posteriormente contribuiu enormemente na organização de outros sindicatos, não só em Macau, mas no Rio Grande do Norte. Sindicato que foi, com o golpe civil-militar de 64, perseguido, fechado, suas lideranças foram presas, torturadas e perseguidas. E, inclusive, o sindicato que construiu um dos maiores prédios existentes na cidade, um prédio imponente, logo na entrada da cidade, e que depois foi destruído o prédio. Hoje é onde funcionava a sede do sindicato, hoje é o prédio de INSS. Sim. Ou seja... Rua Café Filho ali, né? Hoje, Rua Floriano Bezerra de Araújo. Que faz esquina com a Café Filho, se não me engano. Exatamente, perfeitamente. Muito bem. Nós morávamos literalmente em frente à sede do sindicato. Era a casa que o meu pai... Você presenciou todo esse... Assim, muito ainda dessa potência do sindicato? Eu sou de 66, né? Eu não vi essas cenas, mas os meus irmãos, especialmente Sérgio e Eulália, acompanharam, assim como Ceissa acompanhou um pouco. Mas muito das memórias, né, das pessoas da rua, da minha mãe, do meu pai, que vivenciou, que acompanhou esse grande protagonismo que aquele sindicato teve no movimento sindical de Macau, Macau que possuía, inclusive, inúmeros sindicatos extremamente atuantes, como o sindicato também dos marítimos e outros sindicatos. Eu lembro dessa... Que marcaram aquela época. Um sindicato que tinha médico, que tinha enfermeiro, serviço de enfermagem, consulta médica para os trabalhadores sindicalizados. É um sindicato realmente muito ativo, muito importante na história de Macau. E esse livro é um livro onde nós trabalhamos, inclusive, com com a metodologia de história oral. Nós entrevistamos 10 pessoas, né, que vivenciaram essa época, que participaram dessa época, como, por exemplo, Antônio Chagas, foi vereador em Macau. Você sabe que Antônio Chagas, só abrindo um parêntese na sua fala, sabe que eu tenho um carinho muito grande por Antônio Chagas. Antônio Chagas é meu parente ainda. Antônio Chagas é primo legítimo da minha mãe. Uhum. E eu tenho ótimas lembranças dele, porque antigamente, quando não tinha ponte, eu morava ali na Princesa Isabel, né? E aí, só interrompendo sua fala, para deixar esse registro. E aí, minha mãe, todo sábado de manhã eu tenho essa lembrança. Ela ia para o mercado bem cedo e enchia a mesa de pastel, de tapioca, de bolo, aquele grude, né? Tem um grude no mercado, bolo de batata, aquelas coisas. E o pessoal que vinha da ilha, né? Que a nossa família é da ilha, vinham fazer as compras e tinha que passar lá em casa para tomar café. Então, Antônio Chagas ia muito lá em casa. E recentemente eu fui visitá-lo, né? Ele perdeu praticamente a visão. Mas eu tenho muito carinho por Antônio Chagas, porque eu sempre via Antônio Chagas com uma pasta lutando para tentar aposentar as pessoas. Eu já conheci ele já maduro, né, e tal. Mas ele era essa pessoa, assim, esforçada, assim, com essa coisa de ajudar o outro, né? E tentando aposentar outro para a história do Fundo Rural. Então, quando você fala de Antônio Chagas, eu tenho um carinho muito grande, porque ele ainda é meu parente, né? Meu padrinho. É seu padrinho? Padrinho de batismo, que né? maravilha! E Dona Francisquinha. Dona Francisquinha. Pois então, ele é primo legítimo da minha mãe. Antônio Chagas é, além de meu padrinho, uma referência, né, na minha vida como ser humano, por tudo isso que você falou. Antônio Chagas, ele era um dos melhores amigos do meu pai. Gente muito boa.
Então, Antônio Chagas, meu pai também foi um dos entrevistados. Jovelina, ali da Rua do Cruzeiro, hoje já falecida, assim como meu pai. A esposa de Damundo, a mãe Damundinho, Dona Enilde, né? Chico. Chico! E outras pessoas, realmente, Seu Brizola. Seu Brizola, pai de Maurício Miranda. Sim, olha, Dona Socorro era muito amiga da minha mãe também. E elas ficavam conversando sobre política. Socorro ia para o mercado, voltava e elas conversando sobre política. Dona Socorro de Brizola. Pronto, Maurício e Magno, né? Magno. Maurício hoje é professor da UERN, mora em Açu. Tive agora com ele, passei o São João com ele lá em Açu. Que maravilha. Pois bem, essas pessoas foram a partir delas que nós escrevemos sobre Macau dos anos 50, dos anos 60 e sobre as suas memórias, as memórias da cidade, as memórias do sindicato, enfim. Memórias tanto individuais como memórias coletivas. Um outro livro que nós publicamos é sobre o período dos governos militares, um livro mais acadêmico, um livro que foi, na realidade, construído a partir de minha dissertação no mestrado. O livro recebeu o nome Censura, Música e Resistência, os governos militares na sala de aula de história. Pode mostrar. É esse livro aqui, certo? Inclusive, a capa desse livro é da professora Socorro Evangelista, é uma tela dela, assim como o livro de Macau. A capa é o moinho da entrada da cidade, uma capa moinho. Linda, feita pelas mãos da professora Socorro Evangelista. Interessante, a gente que é da terra, né, do sal, as pessoas veem aquele moinho muito assim como um ponto turístico, aquela coisa toda, mas eu acho, João, que pra gente tem um outro significado, né? Não tenha dúvida. É uma coisa de pertencimento, de territorialidade, né? Muito, aquele moinho eu acho assim que faz parte da nossa identidade. Com certeza. O moinho, as salinas, né? A carapeba, a cioba. A carapeba né? com o carapicu. Isso. O búzio vendido naqueles pratinhos. Você lembra disso, João? Demais. O pessoal num pratinho, acho que era um pratinho meio que de inox, ou era de alumínio, sei lá. O pessoal colocava ali o búzio, enrolava um pano, né? de prata e saía vendendo, né? Exatamente. Então, essas coisas fazem parte, né, da nossa identidade macauense, né? Enfim, o livro Censura, Música e Resistência é um livro que nós construímos inicialmente como uma dissertação, que eu apresentei no mestrado em Ensino de História, aqui na UFRN, que vai trabalhar a música como um recurso didático na sala de aula para o professor de História e como uma fonte histórica. A música como recurso no sentido de possibilitar o professor transformar a sala de aula dele, a aula dele de História, numa aula mais bacana, mais agradável, que envolva o aluno, até porque trata-se de uma linguagem universal, a música, uma linguagem que nós nos apropriamos desde cedo, desde criança, há um encontro, né, da humanidade que há em nós com esse tipo de manifestação de arte, que é a música, e que está presente na sociedade, em casa, no carro, na escola, em todos os ambientes onde a gente passa e ouve, né, a música e é tocado pela música. Então, nós pegamos a música como esse elemento, diante dessa importância que a música tem, e a música que, para além disso, é também uma fonte histórica, porque a música, ela, na sua letra, ela traz todo um recorte, né, de um período, de uma sociedade, de um contexto social, político, econômico, cultural. Nesse sentido, nós organizamos uma lista, né, uma playlist de 36 músicas, discutimos com os alunos através de um
questionário para que eles pudessem responder, mostrando a relação que eles tinham com a música, a importância que a música tem para uma aula de história, como a música poderia ser usada dentro da sala de aula. E, a partir dessa experiência, desse questionário, nós fomos selecionando 6 canções. As 6 canções tratavam-se, todas elas, de um mesmo período, que é o período dos governos militares, ou seja, um período que se estende do ano de 1964 ao ano de 1985. Então, esse conteúdo programático vai ser o recorte que nós fizemos para discutir essas canções. Das 36, nós escolhemos 6 músicas, dividimos esse tempo em 3 momentos, né? A partir de um conceito, que é o conceito de censura. Aí nós pegamos a censura dividida entre 1964 a 1968, que é o período que antecedeu o ato institucional número 5. De 1968 a 1978, que é o período em que foi vigorado o ato institucional número 5. E de 1978 até 1985, que é o período pós-AI-5, o período que o AI-5 já estava revogado. Nesse sentido, nós, dentre as 36 canções, junto com os alunos, escolhemos 6 canções. A primeira canção é uma canção de Zequete, chamada Opinião. Foi a primeira canção censurada no Brasil. E essa canção ela tem um aspecto muito interessante, porque ela vai trabalhar questões de natureza social, como, por exemplo, a ocupação de alguns territórios no Rio de Janeiro e a ação policial no sentido de despejo dessa população pobre que morava nessas comunidades carentes, que era, inclusive, uma demanda social que era existente no Brasil e que foi extremamente estimulada pelo presidente João Goulart dentre as reformas de base com a chamada reforma urbana, né? A segunda canção Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é de 68, a primeira é de 64, a segunda é de 68, que é exatamente o ano em que o ato institucional número 5 vai ser colocado para o país, né? E é um verdadeiro hino daquela juventude que começa, né, a partir desse momento, começa a manifestar um sentimento de repulsa e de combate, de reação ao golpe civil-militar, que em 64 não foi reagido como se podia, se deveria, para impedir o golpe. Até porque em 68 nós tínhamos no plano internacional vários movimentos ocorrendo, né? A Revolução Feminista, a luta pelo apartheid, a luta por direitos civis dos negros nos Estados Unidos, o Congresso de Biúna aqui no Brasil, o problema com o deputado Márcio Moreira Alves dentro do Congresso Nacional, a morte do estudante Edson Luiz, todo esse cenário político internacional e nacional faz com que surja uma música tão contundente, tão forte, tão emblemática como essa do Vandré, que era, na verdade, um verdadeiro hino de conclamação para aquela geração lutar contra a ditadura. Por isso essa música se transformou numa música tão simbólica, tão significativa e tão marcante para aquela geração que viveu o Brasil daqueles anos. As 2 outras canções é Proibido Proibir, que é uma canção do Caetano, influenciada pelo Maio de 68 na França, inclusive essa expressão é Proibido Proibir. Trata-se de uma pichação dos muros de Paris durante a manifestação por liberdade da juventude francesa, que influenciou muito o Brasil e essa geração na luta contra a ditadura e pelas liberdades democráticas. Outra canção também foi a canção Cálice, que é uma canção do Chico, canção, né? Com Chico, com o Gil, que foi significativa, sobretudo pela maneira inteligente com que ele, a partir da construção da letra, ele vai brincar com as palavras para tentar furar esse bloqueio, né, que a censura tinha
Censura, inclusive, que não apenas fazia retaliações a esse tipo de música, mas a outros tipos também de música. Eu não trabalhei na minha dissertação, mas escrevi um artigo sobre a música cafona, por exemplo, que depois, nos anos 80, passou a ser chamada de música brega, que era uma música aparentemente que não tinha nenhum tom de protesto aparente, né? Músicas de Valdir Soriano, músicas como, por exemplo, Pare de Tomar as Pílulas, né? Acho que é de Odair José. De Odair José, que não tinha um sentido de protesto, mas pelo fato de estar sendo feita uma campanha de controle da natalidade, essa música terminou sendo interpretada como se tivesse. A música, por exemplo, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, de Odair José, que também era uma música que não tinha um tom de protesto, mas que mexia com a questão moral. Por quê? Porque o jovem se apaixona por uma mulher que vive né, uma vida no prostíbulo, e ele promete a ela que vai tirá-la do prostíbulo e vai casar com ela. Ora, onde é que já se viu uma pessoa tirar, naquela época, uma sociedade na época marcada pelo controle dos militares, que tinha dado um golpe em cima de uma pauta moral, né, a marcha da família, com Deus pela... Né? Igual a gente está vendo agora. Exatamente. João, eu percebo que os seus 3 livros, esses 3 que você falou, eu estava aqui pensando, eles têm uma coisa em comum, que é o componente histórico, né? Mas cada um tem uma pegada, usando uma linguagem mais popular. O primeiro é mais uma memória, como você falou, individual e coletiva, né? O segundo mais acadêmico e o terceiro mais didático, não é isso? Cada um tem uma pegada. João, o nosso tempo é muito pouco, né? Mas eu queria que rapidamente você falasse, um pouco tempo. Acho que a conversa da gente rendeu tanto que eu acho que a gente deveria fazer um outro programa para poder... Muito boa a conversa. Rapidamente, assim, quanto... A gente tem o quê? Uns 4 minutos, mais ou menos. Mas eu queria que você, se possível, dissesse, nesse tempinho que a gente tem, o quanto de Macau ainda tem em você, né? E de que forma isso constitui João Maria hoje. Macau tem muito, né, de mim, porque Macau é a minha raiz, né, o meu chão. Eu sou macauense, tenho uma família que vem de Macau e meu pai tem toda uma relação com a cidade, porque ele, inclusive, é um homem do mar, era marítimo, né? E muitos dos valores que ele passou como pai, como homem, que é até hoje a minha grande referência como homem, como ser humano, veio assim dessa experiência que ele teve no mar, né? O pai era um homem, tinha uma capacidade enorme de analisar as coisas, de ver as coisas, de tentar contemplar, né, as coisas de uma forma mais penetrante, né, pela sua própria natureza. Macau, terra de muita beleza natural. Macau, terra de poetas, de homens fantásticos, como, por exemplo, o seu João de Aquino, que é um homem que, para mim, é uma referência muito grande. Eu, como historiador, meu Deus do céu. Conheci o seu João. É um homem que não tinha um curso superior, não tinha uma formação acadêmica, um diploma, um título de doutor, mas era um doutor, na acepção mais profunda da palavra. Como a gente diz lá em Macau, eu alcancei. Seu João de Aquino, um guardião da memória da cidade. Geraldo Lucas, para mim, uma referência enorme. Foi motivado por ele que eu fui ser professor de história, porque eu fui aluno dele, né? Figuras como Inácio dos Índios, Inácio dos Índios, alcancei também. Para mim foi uma figura importante, aquele bloco de carnaval dos índios. Seduz, do Papangu, né? Que era o Papangu, que era algo comum lá em Macau, os papangus nos carnavais. Sai de Papangu. Né? Ribamar Cavalcante, né? Que é uma referência no futebol, e outros atletas que conseguiram ser profissionais de futebol. Os blocos, Quipicão, os Bruxos, Jardim de Infância. Eu tenho muitas memórias assim excelentes, maravilhosas de Macau.
desde a culinária, né, do búzio, do sururu, da ostra, do peixe, ao carnaval de Macau, que eu só fui entender depois de grande, que não era um carnaval, né? Eu dizia, eu vou para o carnaval de Macau, depois eu entendi uma Macau com suas várias territorialidades e seus diversos carnavais. Tem até um texto meu sobre muitos carnavais de Macau. Carnaval do Porto, do Roçado, Carnaval dos Blocos, Carnaval dos Papangus, Carnaval dos Índios, enfim. Macau é algo muito significativo na minha vida, porque se eu sou um pedaço do universo e dentro desse pedaço do universo que eu sou um grão de areia desse universo chamado Macau, das Salinas. Né? Somos. João, muito obrigada pela sua presença. O papo, quando é bom, passa rápido que a gente nem sente, né? Vamos ter que, depois, em outro momento, repetir essa dose. Muito obrigada, meu amigo, pela sua presença. Obrigado. Né? Pelas suas contribuições, por deixar esses registros tão importantes, né? Para as gerações contemporâneas e para as futuras também. E muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Ficamos por aqui. Até o próximo Letras Potiguares.